capítulo 1 e no versículo 10. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 1 e versículo 10. Glórias a Deus. E o versículo 11. E vamos completar com o versículo 12. Muito bem. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e plantares. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? Eu respondi: vejo uma vara de amendoeira. Então me diz o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Graças a Deus pela leitura da palavra de Deus que nós tivemos através do profeta Jeremias. Deus então dizendo para Jeremias que ele não é um Deus que dormita, que cochila e muito menos dorme. Pelo contrário, ele fica do lado da palavra dele, para que essa palavra não venha se desvirtuar, para que essa palavra venha se cumprir. É isso que ele diz para Jeremias: eu velo pela minha palavra para cumprir. A palavra desta noite, a palavra de Deus não cai por terra. A palavra de Deus não cai por terra. A palavra dos homens cai por terra. As palavras dos homens dizem algo hoje, amanhã já não diz mais. Hoje eu tive uma experiência exatamente sobre isso. Tive uma experiência. Eu estava aqui com a bispa Claudilena, e a pessoa que fez todo o trabalho aqui em cima desse madeiramento da igreja disse assim: estou indo embora já com o dinheiro no bolso, eu já recebi, mas vamos fazer o seguinte, pastor, fica de olho um dia que tiver sol e verifica se o senhor vê algum vãozinho na beira. Se o senhor ver, o senhor tira foto para mim e me manda, que eu vou voltar aqui e vou consertar já pelo valor que eu cobrei. Não tem valor nenhum a mais, tá bom? Falei: que bênção, maravilha, vou mesmo, vou querer. Aí arrumei um cargueiro, ele veio, fez o trabalho de carga, ficou perfeito. Mas aí eu vi que tinha os furinhos. Falei: opa, aquele rapaz, ele disse para mim que ia voltar. Mandei a mensagem para ele. Aí ele: ô pastor, já passou muito tempo que eu fiz o serviço aí, eu não me lembro que eu falei que ia fazer nada de graça para ninguém não, porque o meu serviço custa dinheiro. Mas bem assim, eu não me lembro que eu falei não falei não. E ó, eu vou aí fazer um orçamento para o senhor, e se o senhor quiser eu faço um orçamento e falo quanto que fica para me arrumar para o senhor aí. Ele não velou pela palavra dele para cumprir. A palavra dele não valeu um tostão furado. Aí eu só respondi: ô meu nobre, eu só entrei em contato, o senhor deu a sua palavra, mas o senhor já não tem mais a palavra. Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, bom tudo para você. Tenha a bênção de Deus, tá bem? Tenha muito serviço aí, que eu não preciso mais de você não. Tchau. Não, mas se o senhor quiser eu vou aí, eu te dou o valor. Não, tchau. Não velou pela palavra. Encaixa perfeitamente isso aqui, né? A palavra de Deus não cai por terra. Nós vemos aqui uma situação de quando o profeta Jeremias, que estava se preparando para ser sacerdote, filho de Ilquias, ele que morava numa cidade de sacerdotes, a cidade de Anatote, Benjamita, a cidade benjamita de Anatote, era a cidade de sacerdotes, e ele estava se preparando para ser sacerdote. Quando ele chega perto dos 40 anos de idade, vem Deus para ele
Ele diz: Jeremias, você agora não vai ser mais sacerdote, você vai ser profeta. E não vai ser profeta só de Israel, você vai ser profeta das nações. A tua palavra vai ser palavra dura. Você vai derribar, você vai destruir, você vai ser um profeta destruidor, mas também você vai plantar e também você vai edificar. E você conhece a história, você conhece o que está escrito pelo próprio profeta Jeremias, dizendo ele para Deus: Deus, eu não passo de uma criança. Não, eu não quero ser profeta, não, eu não passo de uma criança. Gente, o camarada tinha 40 anos de idade, dizendo que não passava de uma criança. Ele não queria mesmo ser profeta. E não é fácil ser profeta, não. É mais fácil ser sacerdote. O que faz o trabalho sacerdotal? Intercede. O que faz o trabalho de sacerdote? Fala a Deus pelas pessoas. Ele julgou ser muito mais fácil ele falar a Deus pelas pessoas do que falar para as pessoas sobre Deus, porque o profeta fala para as pessoas sobre Deus. Mas Deus não aceitou a palavra de Jeremias e disse: Jeremias, eu te constituí quando você foi gerado, quando você foi formado lá no útero da sua mãe. Eu já te consagrei como profeta e você vai ser profeta. E ele não teve como se escapar, não. Então começou a profetizar. Profetizou durante 40 anos dentro da nação de Israel. Mas chegou um momento em que Deus precisava dar algumas experiências para o novo profeta agora, o profeta Jeremias. E para dar experiências para o profeta, Deus utiliza-se de visões, Deus utiliza-se de sonhos, Deus utiliza-se de vidências. E agora o Jeremias está assim, de repente ele vê algo. E não o bastante ele ver algo, ele ouve também uma voz. Ele está vendo e está agora ouvindo. E aquela voz diz assim: o que fez Jeremias? E o Jeremias, ouvindo aquela voz, diz assim: eu vejo uma vara de amendoeira. E aí aquela voz, que era a voz de Deus, disse para Jeremias: disseste bem, Jeremias, porque o velo, assim como você está vendo esta vara e está dizendo que esta vara é de amendoeira, eu também empenho a minha palavra na mesma proporção. Assim como você está vendo a vara de amendoeira, eu velo pela minha palavra para cumprir. O que ele estava dizendo é: você vai ser profeta e tudo que você disser, eu vou estar ali do seu lado para que se torne realidade. O que Jeremias precisava era de uma autenticidade. O que Jeremias precisava era realmente que Deus falasse com ele, que ele realmente teria o respaldo divino. Tudo que um profeta precisa é de respaldo divino. Existem muitas pessoas por aí exercendo ministérios sem o respaldo divino, e não tendo respaldo divino, a pessoa passa um carão, passa vergonha, as pessoas criticam, as pessoas zombam, porque essa pessoa vai exercer um ministério que Deus nunca o chamou. O ministério tem que ser exercido por alguém que foi chamado. Você jamais poderá dizer: eu quero ser. Não, é Deus quem olha para você e te chama e diz: você será. Porque se Deus falar você será, Deus vai te capacitar, Deus vai te honrar e Deus vai velar pela palavra dele na sua boca, e toda palavra dele na sua boca será a própria palavra de Deus. É isso que Deus estava dizendo para Jeremias. O povo de Israel tinha passado por 3 cativeiros.
3 cativeiros. A forma de Deus está purgando Israel, está curando Israel, está preparando Israel para ser a nação santa, a nação que iria verdadeiramente representar Deus na terra. Eles passaram 430 anos no Egito e ficaram presos no Egito como escravos, e Deus tirou eles com mão forte lá do Egito. Depois eles passaram pelo período do cativeiro assírio, e Deus também tirou eles com mão forte do cativeiro assírio. E finalmente Deus agora autoriza que o povo de Israel seja cativo na Babilônia, e lá ficaram 70 anos sendo purgados por Deus. E Deus então utiliza de vários profetas, entre eles o profeta Jeremias, que foi usado por Deus para falar ao povo. Por mais que ele falava ao povo, o povo não ouvia, o povo não obedecia. Ele falava e o povo criticava, ele falava e o povo zombava. E Deus estava dizendo para ele: fica tranquilo, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Continua, Jeremias. E Jeremias ia para as ruas e pregava, ia para os vilarejos e pregava, aos ajuntamentos de hebreus e pregava para eles, às sinagogas e pregava para eles. Mas eles não davam guarida, não davam ouvidos à palavra de Jeremias. Deus então faz Jeremias ter essa visão, para que Deus pudesse falar o que ele queria esperar do povo de Israel. Qual era a expectativa da nação de Israel? A expectativa da nação de Israel é fazer da nação de Israel como uma árvore de amendoeira. Ele poderia ter colocado quaisquer outros tipos de galhos de árvores existentes em Israel, mas ele mostra para o Jeremias exatamente o galho de amendoeira. Se você retroceder a sua mente lá para o Pentateuco, você vai lembrar que quando Moisés ele falou a Deus a respeito do que estavam falando a respeito dele, criticando dele, zombando do seu irmão Arão, dizendo que o seu irmão Arão não servia para ser sacerdote ou sumo sacerdote. O que é que Deus diz para eles? Falou: Moisés, chama uma pessoa responsável por cada tribo que você tem aí, 12 pessoas representando cada tribo, e Arão no meio. Arão vai pegar um galho de amendoeira, uma vara de amendoeira, e vai levar na tenda da congregação. Os demais vão fazer o mesmo e vão deixar lá na tenda da congregação. Ok? Fizemos, Senhor. Agora saiam da tenda da congregação e voltem amanhã. Deixaram as varas lá, as varas sem folhas, as varas sem frutos, mas a vara era de amendoeira, foi tirado de uma árvore de amêndoas, de amendoeira. E quando eles retornaram lá no outro dia, 11 varas continuaram na mesma situação, secas, sem folhas, sem frutos, mas uma estava diferente, cheia de folhas e com frutos. E Deus então disse para Moisés: Moisés, eu sou como Arão, a vara de Arão floresceu,
ou seja, indica que é Arão que será o sumo sacerdote. Todas as tribos de Israel presenciaram que eu sou com Arão. Não tem coisa melhor do que Deus provar para as pessoas que Ele é com você. Não tem coisa melhor que Deus venha autenticar o seu ministério. Não tem coisa melhor do que Deus dar testemunho de você ou a respeito do seu ministério. Arão recebeu o testemunho de Deus, e Deus então fez florescer aquela vara de amendoeira na tenda da congregação. Agora o Jeremias tem a mesma visão, a visão de uma vara de amendoeira. Nós sabemos que amêndoas, a árvore amendoeira, ela é própria da terra de Israel. Ela dá naturalmente, cresce naturalmente nas terras de Israel. É nativa de Israel. Não existe em outros países a não ser que se leve de Israel para plantar nos outros países, mas é nativo de Israel. Existem outras plantas e árvores que são nativas de Israel, mas a amendoeira também é uma árvore nativa em Israel. Vamos analisar rapidamente o porquê que Deus mostrou uma vara de amendoeira para Jeremias. A árvore de amendoeira é a única árvore no mundo inteiro que não caem as suas folhas. Podem vir o vento, pode vir o sol, pode ter as 4 estações do ano, ela se mantém com folhas e ela se mantém com frutos. A amendoeira é a única árvore no mundo inteiro que dá fruto o ano inteiro. Isso é algo inédito. Poucas pessoas sabiam disso. A árvore normalmente na época do outono cai nas suas folhas, renova-se na primavera e no verão, dá fruto novamente no primavera e no verão. Mas a amendoeira no verão dá fruto, no primavera dá fruto, no outono dá fruto e no inverno dá fruto. Pode estar geando, ela está dando fruto. Pode estar geando, ela vai ter as suas folhas no lugar verdejantes. É por isso que Deus escolheu então a árvore amendoeira, a vara de amendoeira, para mostrar para Jeremias. É como se Jeremias está perplexo, dizendo: por que Deus está mostrando para mim uma vara de amendoeira? Ele querendo dizer: Israel tipifica essa vara de amendoeira. Israel é uma nação que não vai deixar de existir. Israel é uma nação que vai resistir. Todo o tempo ruim vai estar espalhado pela terra, depois retornará e não vai deixar de existir, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Parafraseando para os nossos dias, eu sou uma vara de amendoeira. Parafraseando para os nossos dias, você é uma vara de amendoeira. O vento vai bater em você e você não vai ser tirado representativamente as suas folhas. O vento virá sobre você conforme passou aqui no Paraná, um vento forte. Cidades também foram atingidas por ciclones. Se o ciclone pega uma amendoeira, o ciclone passa pela amendoeira e a amendoeira permanece em pé, e as folhas milagrosamente permanecem na árvore de amendoeira. Deus
dizendo: está vendo, Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir, não vai deixar de existir, vai permanecer na minha presença. Eu venho nesta noite dizer para você: você não vai deixar de existir, você não vai perder, você não vai deixar de dar frutos, porque Deus vela pela palavra que deu a você, de que você é filho dele, e você vai dar fruto, e o fruto é permanente. Lembra que Jesus disse: para que vades, deis frutos, e o vosso fruto permaneça. O amendoeira, uma árvore que dá fruto o ano inteiro. Todas as vezes que for atrás para buscar um fruto na amendoeira, vai se encontrar o fruto. Por quê? Porque Deus estabeleceu esta árvore para representar o que Ele espera do seu povo. Primeiro Israel, segundo da igreja. Eu venho te dizer que assim como Deus vela com a amendoeira para ela não deixar de existir, Ele também vela para cumprir o que te prometeu. Eu não sei quanto tempo Deus te prometeu algo. Todos aqui têm alguma promessa. Alguém já ouviu uma promessa de Deus dizendo: vou fazer, vou fazer, vou fazer, e o tempo está passando e não está acontecendo. Eu venho aqui como profeta nesta noite para te dizer que assim como a amendoeira, ela não deixa de existir, Deus vela pela sua palavra para que você também não venha deixar de existir nesta terra. Enquanto Deus não cumprir a promessa na sua vida, você ficará de pé. A Bíblia diz, e a história diz, que a amendoeira é uma árvore que tem os seus ramos, que tem as suas raízes, e as suas raízes, elas descem na mesma profundidade do que o seu tronco e os seus galhos. Ela desce para procurar água, ela desce até que ela se acomoda para receber a água que está no lençol freático, no lençol d'água que passa embaixo da terra. E essa árvore, se ela for queimada, ela não vai deixar de existir. Por quê? Porque as pessoas vão cortá-la, porque ela foi queimada, porque o fogo queimou, porque o fogo destruiu, porque ela recebeu um bombardeio tão forte de um fogo que as pessoas disseram: não tem como deixar só carvão, vou cortar. Então vai e corta-se a amendoeira que fora queimada. Volta-se 2, 3, 5, 10 dias. Lá no lugar que foi cortado a amendoeira, você vai ver um broto rasgando a terra para crescer uma nova árvore de amendoeira. Por que que ela vai crescer novamente? Porque ela tem estrutura, porque ela desceu, porque ela foi ao encontro das águas, porque ela tem alimento nas águas, porque ela não passa sede. O fogo queimou a superfície, mas não queimou as suas raízes. Eu venho nesta noite para te dizer: a tribulação pode queimar você naquilo que vem. A tribulação, os obstáculos podem queimar você naquilo que as pessoas veem. As pessoas podem chegar e colocar o machado no pé da raiz da sua vida, que é a árvore, porque você está somente um tição de tanto fogo de tribulação. Fique tranquilo, as pessoas vão dizer: já era, não existe mais, foi-se.
Um dia foi bom, um dia estava estabelecido, um dia era frondoso, um dia estava na terra. Olha como pode ter existido e agora deixar de existir. Não, fique tranquilo, Deus sabe o que faz. Ele fez com que você, antes de ser uma árvore frondosa, Ele fez você descer até o lençol freático, até o lugar onde passa água. Tacaram fogo, queimaram a árvore, cortaram a árvore, mas a raiz está verde. A raiz tem vida, a raiz tem alimento nela, a raiz tem vida, a vida está pronta para estourar a terra para cima e voltar a ser uma árvore frondosa. Quanta gente, infelizmente, passa por problemas difíceis nesta terra, enfrenta problemas muito difíceis nesta terra, deixam de existir por algum período nesta terra, fazem com que pessoas não existam mais, ministérios não existam mais, profissões não existam mais. Quantas pessoas que passam por problemas tão terríveis, e as pessoas passam e dizem: um dia esteve aqui, um dia esteve na terra, não existe mais, agora cortaram, não existe mais. Mas se essa pessoa está ligada em Cristo, se essa pessoa tem a sua estrutura está em Cristo, a sua estrutura está para baixo, se ele sempre cresceu para baixo primeiro, ele tem vida e ele vai florescer. Ainda que queimaram, ainda que cortaram a árvore, ela vai voltar a crescer, vai voltar a florescer e vai voltar a dar fruto, porque é uma amendoeira. Eu velo pela minha palavra para cumprir. E Jeremias ouviu isso e então foi com tudo para trazer a palavra profética para o povo de Israel. Colocou no seu coração, dizendo: olha, ainda que esta nação deixe de existir por algum período, mas Deus vai trazer renovo, Deus vai fazer brotar de novo, Deus vai mantê-la de pé, Deus vai trazer de volta. E eu estou profetizando aqui: se você deixar de existir por algum período, quando você voltar, porque você vai voltar, quando você voltar, você vai ser muito melhor do que antes, porque a minha Bíblia diz que as coisas que o Senhor faz, Ele faz com que sejam melhores do que as primeiras. As últimas coisas são melhores do que as primeiras. Não tenha medo de passar por tribulações, não tenha medo de cortarem a sua árvore, não tenha medo de tentarem aniquilar a sua história, não tenha medo. Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é com a ADN, Deus é com a CONADCP. Deus fará prosperar, Deus fará brotar, mesmo que corte a árvore, Deus fará brotar e se tornará uma árvore frondosa, e todos verão que Deus pode todas as coisas. Jeremias, um profeta canônico, um profeta que deixou o seu escrito. Existiram profetas não canônicos, mas Jeremias foi um profeta canônico, um profeta que teve essa experiência de Deus. Viu a árvore, viu aquele galho de amendoeira, e a árvore de amendoeira com fruto, porque não existe uma árvore de amendoeira se não tiver pelo menos um frutozinho nela, porque toda amendoeira ela dá fruto,
Eu quero te convidar para ser uma árvore de amendoeira. Eu quero te convidar para ser pelo menos um galho de amendoeira. Eu quero te convidar para dar fruto. Se você não deu fruto até hoje, Deus te chama para ser uma amendoeira na sua presença. Ele te chama para dar fruto e Ele quer que o seu fruto permaneça. Você hoje está sofrendo, mas amanhã você estará sorrindo, porque Deus vela pela sua própria palavra para a cumprir. Deus, Ele tem restaurado ministérios. Deus quer restaurar ministérios. Deus, Ele vela pela palavra dEle para tornar ministérios frondosos novamente, ministérios esquecidos, ministérios ridicularizados, ministérios zombados. Deus vela pela sua palavra. Tudo que Ele espera é que eu e você não tenhamos uma vida estereótipa. Eu e você não tenhamos apenas sejamos uma árvore frondosa sem raízes. Tudo que Ele espera é que nós tenhamos a estrutura de uma raiz que chegue até o lençol freático, até as águas. E se tiver água alimentando as suas raízes, podem cortar, não tem problema. Leva embora o tronco, leva embora os galhos. Vão dar bye-bye, deixou de existir. Mas Deus vai ficar trabalhando em você, porque você tem estrutura. Crente com estrutura não deixa de existir. Obreiro com estrutura não deixa de existir. Ministérios com estrutura não deixam de existir. Você precisa ter essa consciência. Você não deixará de existir como ministério. Por quê? Porque você tem estrutura. Tem a estrutura. E Deus vai continuar velando com a sua própria palavra para cumprir, como falou com Josué e cumpriu na vida do povo de Israel. Vai cumprir na sua vida, vai cumprir na minha vida. Podem vir, podem cortar, podem tacar fogo, porque aqui tem estrutura, aí tem estrutura. E a gente está ligado no lençol freático, a gente está ligado lá na água. A água é Jesus, a água é Jesus. Ele é água viva, e Ele está dando alimento para mim e alimento para você. Ele vai te manter nesta terra, e Ele vai fazer você ser melhor do que tem sido, porque Ele é fiel para manter a sua palavra para cumprir. Se você realmente crer que Jesus tem poder para fazer milagres na sua vida e tornar você melhor do que você tem sido, então adore a Ele com uma linda salva de palmas, porque Ele merece. Só Ele pode fazer na sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.